Dando continuidade às aulas de síndrome nefrótica, agora veremos a parte 3. Nós trataremos nesta aula sobre causas e investigação de síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica pode ter causas primárias, então glomerulopatias que a gente não sabe a causa, e na biópsia pode ser então lesões mínimas, uma glomerulosclerose segmentária focal, nefropatia membranosa ou uma glomerulonefrite crônica. Ou aquelas que nós sabemos a causa, então nós chamamos glomerulopatia, síndrome nefrótica por causas secundárias. As mais frequentes são as causas endócrinas, pode ser diabetes mellitus, lúpus eritematoso sistêmico, sempre assim mulheres jovens com glomerulopatia. A primeira hipótese é que elas sejam portadoras de lúpus. Pacientes idosos, mieloma múltiplo, né? Células, doença de anemia falciforme, né? Ou tumor pulmonar, tumor em órgãos sólidos, podem ter uma apresentação paraneoplásica como síndrome nefrótica. Medicações, né, anti-inflamatórios, penicilina, lítio. Também alergias, pólen, picadas de inseto e infecções. Acho que depois das colagenoses e diabetes, o mais frequente são as infecções. O HIV, hepatite B, hepatite C, tuberculose, sífilis, malária. Então é sempre importante prestar atenção, fazer uma história detalhada, porque a causa pode ser infecciosa. E mesmo que o paciente não tenha história, nós sempre investigamos. Então, causas infecciosas, colagenose, nós sempre investigamos. E atualmente um desenvolvimento de testes genéticos, então também é sempre importante fazer um estudo genético, em especial aquelas doenças que são refratárias ao tratamento. Com relação às causas de síndrome nefrótica primária, eu sugiro uma leitura adicional no livro do Cécio, e tem essa tabela neste livro que mostra as causas de síndrome nefrótica primária mais frequentes em adultos. Reparem, a nefropatia membranosa é a mais frequente, seguida da glomerulosclerose segmentária focal. Abaixo nós temos uma linha do tempo e as causas de síndrome nefrótica. Por exemplo, lactentes, então, neonatos que têm síndrome nefrótica, o mais provável é uma síndrome nefrótica congênita, que pode ser hereditária ou adquirida por transmissão vertical materna, como a sífilis. E em criança é muito comum lesões mínimas, até 10 anos de idade, entre 1 e 10 anos, 95% dos pacientes têm lesões mínimas, síndrome nefrótica secundária, lesões mínimas. Ou, depois dos 10 anos, ou criança maior, glomerulosclerose segmentária focal. Já no adulto, tem o diabetes, nefropatia diabetes secundária, diabetes tipo 1, algumas lesões mínimas, às vezes secundária, alguma outra neoplasia associada a alguma outra doença, nefropatia membranosa também, que em geral é secundária à infecção, a lúpus, a neoplasia. A secundária também a diabetes tipo 2 e paraneoplásica, como nós já vimos, algumas neoplasias de órgãos sólidos pode se apresentar como síndrome nefrótica. E a amiloidose. O objetivo da minha apresentação para vocês destes slides é para mostrar a enormidade de causas de síndrome nefrótica. Então, são inúmeras causas, nós não precisamos saber todas as causas de cor. O que eu quero enfatizar é que quando tem um paciente que apresenta síndrome nefrótica, nós temos que voltar a estudar, consultar livros, textos, artigos, para ver qual a causa que pode se encaixar melhor
com aqueles sinais e sintomas daquele paciente. Então, uma história, uma anamnese bem feita é importante, retirar os dados mais significativos e buscar auxílio na literatura para solicitar exames que se adequem mais com aquele paciente. Então, é um slide ilustrativo mostrando as inúmeras possibilidades de causas de síndrome nefrótica. Então, a investigação inicial é simples, uma história e uma anamnese bem feita, buscando história familiar, uso de drogas, alergias, buscando infecções, neoplasias, um exame físico completo e os exames laboratoriais iniciais é para fazer o diagnóstico de síndrome nefrótica. Como é que a gente faz o diagnóstico? Com o exame de urina, um comum de urina, ver proteinúria, se tem outras alterações associadas, cilindros, hematúria. Sempre importante a função renal, se o paciente tem boa função renal ou já tem insuficiência renal. Um perfil lipídico, que faz parte do diagnóstico. E quantificar a proteinúria. E você sabe que para quantificar a proteinúria sempre se pede a creatininúria, tá? Para se fazer uma correlação se o paciente coletou de uma maneira adequada ou fazer a detecção da proteinúria com o índice proteína e creatinina na urina, e a albumina, para ver o quanto que esse paciente perdeu de proteína que levou à hipobuminemia. Então, para fazer o diagnóstico nefrótico, nós temos que ter, tendo edema, proteinúria, hipobuminemia e dislipidemia. Então, isso nós temos que solicitar para o paciente. E também solicitamos complemento sérico, porque existe um grupo de doenças com complemento sérico deprimido e outras doenças que não se comportam com complemento sérico baixo. Então, é importante essa primeira triagem do paciente com suspeita de síndrome nefrótica. Feito o diagnóstico nefrótica, nós temos que agora tentar buscar a causa. Então, nós temos que afastar, em geral, nós afastamos lúpus, infecções mais frequentes, dependendo do local. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós não temos malária, mas se a gente está no norte, nós temos que pesquisar a malária como causa de síndrome nefrótica. E todo paciente adulto tem indicação de biópsia. Sempre é bom fazer uma imagem, uma radiografia de tórax e uma ultrassonografia. Sempre. Então, o adulto que tem glomerulopatia, que tem a proteinúria importante, síndrome nefrótica, deve fazer biópsia renal para complementar o diagnóstico. Então, de acordo com aquela lesão, nós vamos fazer um tratamento associado com as causas etiológicas de exames laboratoriais que nós vamos solicitar. É importante a biópsia porque nós não estamos autorizados a usar corticoides e imunossupressores em pacientes com síndrome nefrótica sem ter um diagnóstico histológico. E na histologia nós temos que pedir anátomo patológico e imunofluorescência. E se nós tivéssemos condições, se fizesse aqui no nosso estado, fizesse para o SUS, era muito importante que nós tivéssemos também a microscopia eletrônica. Nós vimos que em crianças até 10 anos, 90%, 95% tem síndrome nefrótica por lesões glomerulares mínimas. E o tratamento é usar corticoide e em geral, mais de 80% tem uma boa resposta. Mas quando estaria indicado biopsiar crianças com síndrome nefrótica? Antes de iniciar o tratamento, naquelas crianças que têm síndrome nefrótica com início antes dos 6 meses de vida, que tenham hematúria macroscópica persistente, que tenham síndrome nefrótica e complemento baixo, que se apresentem com insuficiência renal na ausência de hipovolemia, não uma insuficiência renal aguda, que tem uma insuficiência renal crônica, ou que não melhore com medidas de volemia, de correção da volemia.
e com idade maior de 12 anos já se comporta como se fosse uma glomerulopatia, uma síndrome nefrótica de adultos. Nós temos um protocolo que nós biopsiamos acima de 10 anos, porque já acima de 10 anos ele já tem é mais frequente a síndrome nefrótica secundária. Mas, em geral, um consenso é acima de 12 anos. E se uma criança não se inclui nessa necessidade de biopsiar pré-tratamento, nesses critérios, nós biopsiamos somente se ela não respondeu aos corticoides. Então, resistência aos corticoides tem indicação também de biópsia renal. Pacientes com síndrome nefrótica, em especial GESF, córtico-resistentes, teriam uma indicação de estudo genético. Só que esses estudos, ainda no Brasil, são muito caros, os convênios não pagam, e o SUS muito menos, mas eles existem disponível para quem deseja pagar. Quanto que custa? Em torno de 3 a 5 mil reais. Existem vários centros de laboratoriais, né, laboratórios de genética, e tem que vocês podem ver, por exemplo, assim, esse centro, que eu tirei uma foto, ele faz painel de vários tipos de doenças renais, e tem o painel de síndrome nefrótica. Então, eles pesquisam todas as mutações genéticas. E isso aqui é importante para também fazer uma análise para um tratamento específico. Então, se o paciente tem condições, seria interessante fazer, mas na realidade nós não fazemos. Então, para concluir, o manejo da síndrome nefrótica. Primeiro, nós temos que confirmar o diagnóstico. Segundo, avaliar a presença de complicações e tratar de maneira adequada. Terceiro, determinar a causa de síndrome nefrótica. O quarto é sobre o tratamento. Nós temos um tratamento geral e, conforme as suas complicações, e um tratamento específico conforme a causa da síndrome nefrótica. Para concluir, eu indico então a bibliografia básica, que é os livros textos, né, de clínica médica, o livro do Arson, do Cécio, o livro de nefrologia do professor Riela, o Up to Date, e esse artigo, apesar de antigo, Fisiopatologia e Tratamento da Síndrome Nefrótica, do professor Morales, que foi meu professor, ele está bem objetivo e é um artigo em português. Apesar de que eu achar que todos nós devemos saber ler inglês, porque é a linguagem universal para a medicina. E se vocês tiverem dúvidas ou querem discutir alguma coisa, solicitar a bibliografia, eu fico à disposição no meu e-mail cdruckgarcia@gmail.com. Muito obrigada.